Deixa eu verifico por aqui. Acho que já está. Vamos ver. Estamos aqui esperando. Confraria está ao vivo. Vê se isso é verdade. Olha aí, o pessoal entrando. A dona Raquel Araújo acabou de entrar. Raquel, do meu grupo de corrida. Então cumprimenta a tua amiga. Olá, Raquel, bem-vinda. Bem-vinda, Raquel. Pessoal, mais. todos bem-vindos. Aproveitem e falem pra gente se o som tá legal. O som tá bom. A Remaran, às vezes a gente não sabe quem é, né? Que é uma abreviação. Remaran, bem-vinda também. Arquiteta Aline Tavares, que bom que você está aqui. Interiores, a Rosana Interiores, também, privilégio você aqui. A Raquel falando, Celinha marcando presença. Está ótimo, dá para escutar bem. Opa, isso é sempre bom. Importante. Porque uma live que não dá para ouvir nada, não dá, né? Pois é, né? Perde sentido. Né? Remo Richita também está aqui. Renata. Renata. Tua amiga também? Sim, do meu grupo de corrida. Isso aí. Estamos aí com alguns corredores. Eu também sou corredor. Sim, já te encontrei algumas vezes. Umas etapas aí. Sim, a gente adora esse esporte. E às vezes a Célia me passa, às vezes eu passo ela, é uma disputa no tapa, assim. Até parece. Faz o que, uns 10 anos você corre? Desde de 2000 e? Corrida de rua desde 2002. 2002. 20 anos? Eu dei um tempinho aí nesses anos todos, né? Um intervalinho, mas eu voltei em 2017. A Lu Passos acaba de entrar, que bom que você está aqui. Siena Tech também entrou. A Cali Arquitetura, Cali, bom te ver. Tem que me visitar no escritório. Enfim, daqui uns 2 minutos a gente já vai começar. A Lu dizendo boa noite, prazer estar aqui com vocês. O Thiago Salcedo, que já esteve sentado aqui, um grande artista, meu amigo arquiteto. O Thiago, teu menino tá enorme, hein? Pra quem conheceu ele, titico, assim, lá nos desenhistas, né? Nos croquiseiros, ele está um gato. Eu não conheço, o filho dele tá grandão, Nossa, eu vi uma foto agora esses dias, levei um susto. Era um mascotinho lá do croquis, ia junto com o Thiago. O Gilberto da Hunter Douglas também tá aqui, prazer em ter você aqui. Também, o arquiteto, o Thiago agora já se derrete, tá lindo, né? Você é mãe? Não sou. E você é mãe, minha amiga? Sim. Eu sei que é, né? Sim. Daqui a pouco vocês contam mais. A DP Arquitetura Interiores também entrou. A Dani Graciano Souza também entrou. Prazer em ter vocês aqui. Então, pessoal, a gente tá naquele charminho para já começar a conversar. E a gente se enquadrou de um jeito diferente aqui para estar mais no aconchego, mas eu sei que vai dar tudo certo. A Linda Oliveira também entrou. Prazer em ter você aqui, Linda. Só gente boa aqui. Quem quiser avise para os outros aqui no Confraria AD. A gente tá com essa live hoje. Manda aviãozinho ali. Olha, Ber Silva, L. Ber Silva entrou aqui também. E mais algumas pessoas estão entrando. Já a gente cumprimenta. Mais um minutinho e nós começamos a live, beleza, pessoal? Vão falando pra gente aí o que vocês querem saber de inclusão e acessibilidade. Já façam suas perguntas, seus comentários. A gente já abre os trabalhos, mas o nosso tema é acessibilidade e inclusão. Estamos com 2 mulheres incríveis aqui que vão contar histórias, vão falar da vivência delas nesse organismo vivo que é a nossa cidade, às vezes, que às vezes é um enfrentamento, né? Bom, 8h05. Podemos começar? Podemos começar. Podemos. Então vamos lá.
Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui no Confrapapo. É um bate-papo que acontece toda semana com grandes profissionais, grandes pessoas de uma energia muito boa e que tem algo para entregar pra gente. Não poderia ser diferente. Hoje eu trouxe aqui duas mulheres que eu adoro. Uma que eu conheço uns mais de 30 anos, né? Para não dizer mais. E a outra que faz no mínimo uns 5, né? Eu tô aqui com a Maria Célia Teixeira e a Maria Francisca Cury. A Fran e a minha amiga Célia, que é minha prima, elas são pessoas deficientes. Com deficiência. Olha, você vê que a gente precisa aprender, né? A gente cada dia tem que retificar e entender como se expressar e como conversar com vocês, como entregar para vocês e como buscar de vocês essa devolutiva, né? Pessoas com deficiência, é isso? É isso. Então, porque no primeiro nós somos pessoas, a deficiência não nos define. Perfeito. Por isso que a pessoa vem em primeiro lugar. Entendi. Então são duas pessoas com deficiência. A minha amiga Francisca, ela usa uma cadeira de roda, como vocês podem ver. De 5 anos pra cá, pelo que ela me falou, certo? 6 já. Fez 6 Já fez 6 anos? 6 6 e meio já? Cara, passa muito rápido. E a minha prima, a Célia, desde criança, não é? Desde criança. E mas qual que é o problema da Célia? E a Célia... Eu tenho deficiência visual, total. A Célia é deficiente visual, então ela não enxerga, é isso? Isso, nada. 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 Tá certo, vamos cumprimentar mais alguns que chegaram agora e a gente vai para o nosso tema. Rita Marans. Minha amiga, Rita. Sua amiga? Então, você também trouxe umas amigas aqui. Grande atleticana, minha companheira. Atleticana? Atleticana. Nossa, pessoal, você sabe que aos 5, 6 anos, quando eu conheci a Francisca, eu olhei pra ela e pensei, essa mulher entende de futebol. E eu estava certo. Ai, brincadeiras à parte, eu sou um atleticano também. Tá, Suiane Jepp tá aqui também. Kali B. Rai também entrou. Cristiane Kotz Piegel também entrou. E a Lu Passos, precisamos aprender a estarmos abertos para aprender. É isso mesmo. Eu estava aqui aprendendo agora com a minha amiga Fran. Gel DC entrou. A Lu Passos, maravilhoso. Mar Marmoraria também entrou. A Fer Heller, que é a filha da minha amiga Carla Heller, que esteve aqui na semana anterior. Adoro a Carla. E a Fer eu conheço pouco, mas é uma pessoa incrível. Conheci a Francisca sem a cadeira de rodas, a Lu Passos, falou isso. E vamos lá, e Heller Arquitetura também está nos prestigiando. Então vamos lá, pessoal, nosso tema de hoje, inclusão e acessibilidade. Vocês podem perguntar, falar conosco, tem muitas questões a se falar. Eu vou primeiro perguntar quem são essas mulheres. E daí aos poucos vocês vão soltando a língua e vão perguntando pra gente algumas coisas, tá bom? Então eu vou começar com a Fran, pode ser? Francisca, me conte, quem é você? Qual a tua atividade profissional, que muitos sabem, mas talvez alguns não saibam, né? Me conta um pouquinho de você. Então, eu sou formada em arquitetura e só que lá no comecinho do século, né, no 99, em 2000, eu comecei a trabalhar na organização de eventos, adorei essa área e acabei criando um trabalho para mim que eram eventos voltados para o mercado da construção civil. Né? E então trabalhei para a Associação de Escritórios de Arquitetura, para o Sindicato das Construtoras e para essas entidades tal, eu ia conhecendo as empresas e enfim, inventei de muita coisa para os profissionais, né? Daí em 2016 eu tive um revés, que foi né, comecei a perder o sentido das pernas, as pernas muito geladas, tal, e quando eu fui averiguar no comecinho de 2016, eu estava com um tumor, tive um tumor que, como é que eu falei? Agora eu não vou falar aqui, um tumor que me atrapalhou a vida, né? Para não dizer outra coisa. Sim. E
E tô na cadeira de rodas desde então. Literalmente quebrou as pernas. Quebrou as pernas, né, Sério? E uma série de adaptação. Eu fui para Brasília, no Hospital Sara, fiquei um mês lá, vi, né, dezenas de histórias, conheci muita gente, né, e assim com a lesão medular você já começa a saber, acidente de carro. Então todo mundo pensa que aconteceu comigo, que eu tive um acidente de carro. A maioria das pessoas, foi acidente? Foi acidente? Eu falei, não. E daí lá pra cá eu tentando, né, voltar a andar e assim, e mesmo independente deste voltar a andar, eu preciso estar em movimento, né? Então eu faço musculação, já fiz diversas terapias que eu falo, vou alternando conforme o humor, hidroterapia, já fiz canoagem, e hoje praticamente estou focada na musculação, mas assim, uma vontade imensa de voltar para canoagem, sabe? É mesmo? Não, eu já sou uma para-atleta confederada. É mesmo? Eu já participei no campeonato nacional de canoagem aqui em Curitiba. Nossa! Muitos conhecem. A gente sabe, acha que conhece as pessoas, mas não conhece as pessoas. Sério? Sério, levei torcida e tudo lá no Parque Iguaçu, foi divertidíssimo. Nossa, que legal. Passei pelo teste, então eu conheci todo esse... Lá no Parque Náutico? Lá no Parque Náutico. Que eu conheço o pessoal. Eu participou já lá? Eu corro lá. Não, eu corro lá porque eu moro pertinho. Então. Então um pouco isso. Daí tô aqui. Hoje eu estudei, né? Tô estudando, especializando cada vez mais na parte de acessibilidade arquitetônica. E tô aqui de novo, né, Leopoldo, conversando em outro canal, mas eu acho que é importantíssimo a gente levar esse assunto para mais gente possível. Sim. Vou passar para conhecer um pouco da Célia e daí a gente debate umas coisinhas. Me conte, Célia, quem é você, mulher? Eu sou a Maria Célia, eu hoje sou funcionária pública em vias de me aposentar, né? Sou cega desde criança, perdi o olho direito com 1 ano e 8 meses porque eu tive sarampo e o esquerdo aos 6 anos porque eu levei um coice de cavalo. E em seguida eu vim para Curitiba, né, para estudar. Eu acho que foi a maior prova de amor da minha mãe, foi me mandar estudar em Curitiba, né, porque senão eu não seria o que eu sou hoje, né? Que legal. E aí estudei, voltei para o interior, fiquei um pouco lá, voltei para cá e não saí mais de Curitiba e é isso. Me casei, tive filhos, me divorciei e tô por aí. É isso. Você é mãe? Sou mãe, tenho 3 filhos. 3 filhos? Uhum. Meninos, meninas? Uma moça e 2 rapazes. Uma moça e 2 rapazes. Isso. Tá certo, já adultos? Já. O filho mais novo tá com 27 anos, mas não, vamos falar baixo, né? Me fala o nome deles para ver se eu lembro. É a Aline, o Vinícius e o Wagner. Sim, a Aline eu conheço. É. Mas faz muito tempo, essa vida anda, né? Ela é minha prima. E a gente vai para um lado, para o outro e acaba pouco se vendo. A Célia eu ainda vejo até bastante, né? A gente acaba se esbarrando, né? De vez em quando a gente se encontra aí pra você. E a Célia, além de tudo, você falou do da canoagem, né? E você me conta, você corre? Eu pratico corrida de rua, né? Corri um pouco de pista, mas eu não gosto de pista, isso há bastante tempo atrás, né? Uhum. E daí me encontrei na corrida de rua. E é assim, todos nós corredores amadores, né? Uhum. Então eu faço porque eu gosto mesmo, né? É uma forma de lazer, para qualidade de vida, né? E como é que uma pessoa com deficiência visual corre? As pernas. A gente... Boa, gostei da piada. A gente precisa de guia, né? Uhum. O guia é uma pessoa que corre do lado. A gente tem uma fita guia que a gente diz, né? Que a gente chama, que une, né? Através
da mão ali e assim, o guia, ele só está ali para te conduzir, para você não pisar num buraco, para te avisar quando tem uma lombada. Ele não é, como diz a gente chama os anjos olhos guias, né? Porque eles te emprestam a visão para você poder no caso, para te conduzir, né? Porque a força, o ritmo, isso tudo é seu, né? Você que tem que... Então, o guia naquele momento é um farol. Ele não está fazendo a corrida dele. A corrida é sua. Ele está ali para te auxiliar, porque eu não posso sair por aí correndo sozinha, né? Claro. Não tem como. Até que me locomover, assim, andar para ir trabalhar, eu vou sozinha, né? Ando por aí bem dentro do possível, né? Na medida do possível, vamos dizer assim, porque como a gente está falando de acessibilidade, existem muitas dificuldades, né? Para a gente andar por aí assim também, né? São calçadas desniveladas, calçadas mal cuidadas, né? Buracos e muitas coisas que atrapalham bastante, né? Que a gente encontra. Nisso né? eu acho que a gente pode entrar num assunto bastante relevante. A gente está aqui com uma cadeirante e uma deficiente visual e que precisam se movimentar na cidade. Sim. A cidade deveria facilitar todo esse processo para trabalhar, se alimentar, conduzir, ir a restaurantes, ir de uma ponta a outra da cidade. Algumas vezes a cidade não ajuda. Acho que na maior parte das vezes, né? Vamos dizer assim. Eu acho que deveria ser, assim, obrigação de quem de direito, sei lá, deveria ter uma secretaria que cuidasse disso, mas de uma forma um pouco mais de carinho, né? Porque eu imagino assim, eu ando bem, eu só não vejo, né? Então eu corro o risco de cair, claro, de coisa. Mas eu fico imaginando a dificuldade maior da Francisca, por exemplo, na cadeira, né? Eu tenho tinha, né, uma conhecida que hoje exatamente faz 2 meses que ela faleceu. E antes dela falecer, ela caiu com a cadeira. Então esse tombo acabou, acho que, levando ela a outros problemas que, enfim, que gerou uma coisa assim que infelizmente ela se foi. Mas assim, é muito complicado. E a gente, as calçadas deveriam ser o quanto mais possível lisas, né? O que existe é um impasse no Brasil que de a gente achar que as calçadas é responsabilidade do morador. E segundo a Constituição, não é. As calçadas são responsabilidade do Estado, seja federal, porque daí ele pode liberar dinheiro do banco, não sei qual, para arrumar as calçadas. Por exemplo, nós temos agora uma verba grande que foi para arrumar um trecho do Inter 2, tá? Ali vai ser feitas as calçadas. Por que em outros lugares não vai ser feito? Então eles usam esse discurso enganoso. Porque está na Constituição. Né? Que até hoje eu sempre ouvi que a calçada é responsabilidade. Nós temos aqui em Curitiba, né, no Paraná, que é o Ministério Público do Paraná, e da doutora Rosana, que eu esqueci o sobrenome, que ela afirma e tem um ofício dela dizendo que ela enviou para a Prefeitura de Curitiba, a pedido, né, de um grupo do Conselho Municipal que ela enviou para o arquiteto Ricardo Mesquita, que é o grande defensor das calçadas, do piso tátil e tal. Ricardo Mesquita não é aquele desembargador? Não, ele é arquiteto. Ricardo tem Mesquita. E ele é um grande defensor de calçadas e tal. E a calçada é
do Estado. Então, seja quem traz o dinheiro, né, que normalmente é o governo federal, estadual, e o municipal tem que gerenciar. Agora, o que a gente tem, que eu falo, né, eu lembro do meu pai falando, eu quero o tal da indústria do buraco, né, que então você faz uma calçada hoje, executa dentro, não dá 2 meses, estou falando isso na esquina da minha casa, um prédio novo, fez tudo direitinho, Sanepar foi lá e abriu o buraco e não fechou direito ainda, sabe? Não terminou a obra. Mas é aquela coisa que não tem um planejamento. Então, o que a gente tem em Curitiba é muita emenda. Assim, é como a Célia falou, não tem um órgão que fiscalize isso. Não tem uma verba direcionada, não tem um plano, não né? Tem remenda daqui, remenda de lá, dali, faz essa quadra, faz aquela, daí é só salto em cima de salto, né? Uma obsessão pelo petit pavé, sabe, que não se usa mais, acho que em lugar nenhum, nem do Brasil, só se usa aqui, e parece que você não pode mexer, tal. Tem projetos e projetos inclusive de arquitetos fora do município, né, do IPUC e tal, com ideias bem reais, né, para você executar, por exemplo, um piso, uma faixa lisa, com granito, por exemplo, na Rua das Flores. Eu não posso ir passear na Rua das Flores. Eu não aguento andar uma quadra, me dói inteira. É quadril, é perna, porque a gente só balança. Caraca. Sabe? E isso não é eu, é alguém, as mulheres que andam de salto sabem disso melhor do que eu, idosos, não estou falando eu, Francisca cadeirante, digamos, o meu grupo de cadeirantes, não, os amigos, não. É todo mundo, é pessoa com carrinho de bebê, é idoso com bengala, enfim, muita gente andando pela cidade. E as calçadas, eu quero deixar claro de novo aqui, que as calçadas é uma responsabilidade do município. A gente quando você compra o lote, você não compra a calçada. Você compra aquele terreno ali, sim, mais 3 metros na tua frente, a calçada. Tá, você executa a primeira vez de acordo com o que a prefeitura diz para você que é para executar. Tá, pode ser com petit pavé, não esquece, com paver e tal. E também seguindo as normas, a NBR 9050, que eu quero também reafirmar aqui, que é a norma principal que rege hoje a acessibilidade arquitetônica no Brasil. Então, ali tem muita coisa, né? Eu percebo, você falou em falta de planejamento. Eu já entendo, pelo menos eu classifico dessa forma, que é uma falta de empatia. Sim, né? Pode das ser. Pessoas que estão, que nem você disse, vai a Sanepar lá e abre e não fecha o buraco. É óbvio que o sujeito que faz isso, ele não tem dificuldade nenhuma. E ele não vai passar por ali de novo. Então, parece assim que pouco importa quem vai passar por ali. Sim, eu espero que esse condomínio, esse prédio, que é meu vizinho, que eles vão lá e vejam a nova execução, porque sim, eles fizeram certinho. Inclinação da rampa da esquina, tava, sabe? Com piso tátil, tudo certinho. Agora vão lá e menos de um ano do prédio, eu falei 2 meses, mas enfim, menos de um ano que o prédio foi entregue, tá lá o buraco na esquina. Mas isso eu quero dizer assim que é um problema nosso. Eu acho que temos que bater de frente muito, muito, muito para novas gerações aí poderem internalizar e saber que a calçada é uma responsabilidade do município. Sim, porque eles têm que saber que nós estamos aqui e temos que ser respeitados. Sim. Nós somos 45 milhões de pessoas no Brasil com deficiência. 45 milhões. E nós a maior deficiência é visual. Nós somos em 200 milhões de pessoas. 240. 240. Então você está querendo dizer que 20 a 25% de nós são pessoas com deficiência. Somos pessoas com deficiência. Como é que se banaliza isso? Como é que se deixa como se fosse 1%? Não é uma, mesmo que fosse, não é uma minoria, é uma massa.
E daí a gente não... Parece que essas pessoas não existem, porque é difícil sair de casa, é caro sair de casa, porque a gente depende da boa vontade do motorista de Uber, até um motorista de carro adaptado mesmo, né? Sim. Que você possa entrar com a cadeira, que nem o motorista que me trouxe hoje, ele tem uma doblô, né? E ele falou que ele mudou da doblô para espinha, alguma coisa, porque ele tem um cliente que tem 1,90 m de altura e na espinha ele bate a cabeça quando entra com a cadeira, né? Abre a porta atrás, desce a rampa e entra. Então eu não saio da cadeira, né? Quando eu venho. Entendi. E esse rapaz, ele... Então, assim, nós estamos aqui, né, Maria Célia? Deixa eu cumprimentar alguns aqui, né? Que muita gente entrou, né? Ana Luísa Bosa, que bom que você está aqui. Sky Home Automação, o Alexandre, meu parceiro, cara super competente. Cabeça também, sócio dele. Abage Design, Eros, a Carla Heller entrou, a Ana da Gemad, que é nossa parceira e amiga. A Priscila Riscoli, você deve conhecer, adora a Priscila. A Fabiana Rodrigues, minha amiga de fé, a baixinha, gente boa, estudou comigo. Andréa Monteiro também entrou. Vime Imóveis, quem mais? Lu Passos, que maravilha. Francisca, ela fez um comentário que já que eu vou ler. VCR Representações, Érica Reis, Ricardo Biencon. Lu Passos, qual a área que atua a Célia? Já responde, só um segundo, Célia. Fabrício Caniela, também, a Pri Rispoli já falei. É que é bastante gente, mas estamos chegando. Internalize, a Cíntia Erzinger, que esteve aqui na última vez, ótimo. A Stephanie Furtado, Cardoso Rafael, Valdir Rodrigues e a Natalino Pelizer. E vamos agora para o que eu te perguntei? Ela quer saber em que área que eu atuo, né? Isso, nos conte então, e daí eu vou para mais 2 perguntas que já estão aqui, 3 ou 4, aliás. Então, eu não sei se eu falei, porque eu falei tanto já. Você falou que é funcionária pública, mas não falou em que área, né? Eu sou funcionária pública estadual, concursada, e eu atuo como telefonista pela Secretaria de Segurança. Trabalho pelo Departamento Penitenciário. Legal. A Lu Passos pergunta aqui: o meu filho ficou 3 meses em cadeira de rodas, daí pra gente foi um caos. Não somente as calçadas, mas as edificações, muito triste, por acessibilidade é para todos. Legal, a gente já vai falar das adaptações que precisam ser feitas. Só vamos ver próximo aqui. Cavalo e Potência também falando. Infelizmente, arquitetos e construtoras não estão às vezes capacitadas para esse segmento, né? Solicitei o projeto para minha casa e a empresa não conseguiu adaptar. Olha, talvez então tem poucos profissionais que para ficar cristalino antes da gente continuar, a minha amiga Francisca, tendo em vista esse novo cenário de vida dela, ela entendeu que era pertinente ela se especializar nessa área. Então a Francisca é especialista em projetos de acessibilidade, não é? Sim. O meu objetivo hoje é a consultoria. Então, se ele tem um projeto, ir lá e analisar como está esse projeto. Então, eu que sou um arquiteto, Sim. não domino esse segmento. Sim. Mas eu tenho um cliente, às vezes o marido é um cadeirante. Sim. Eu posso aceitar o projeto e dizer: Francisca, você me dá uma consultoria para que eu amplie minha capacidade técnica e a gente consiga juntos fazer um melhor trabalho? É possível? Sim, porque a exigência hoje é acessibilidade em ambientes comerciais e em edifícios comerciais e em edifícios residenciais também. Habitacionais, que a gente fala, né? Esqueci o nome, mas enfim, prédio de habitação, né? Residência. Em residência particular não se tem a norma, tem tudo, mas não é obrigatório. Sim. Então eu se torna obrigatório depois do momento que haja uma necessidade, né? Mas o que eu vejo assim é muito projeto novo de casas com escadaria na frente, ou seja, amanhã ou depois a pessoa tem um familiar cadeirante, vai entrar pela cozinha, pela porta da lavanderia, entendeu?
Às vezes nem a porta da cozinha ou da lavanderia está preparado para isso. Às vezes nem entra, né? Não, hoje em dia, assim, então assim, edifícios comerciais e edifícios multifamiliares, né, que então é o habitat residencial, hoje você não pode mais pôr porta de 60 nem no depósito do prédio. Tá? Você vai pôr porta, nem vou dar exemplo, você não pode pôr porta menos de 60. Todas as portas do apartamento, de preferência, porta de entrada 90 e todas as portas, inclusive banheiros, né, que antigamente podia 60, 80, tá? Então, para ser confortável hoje, o ideal era que as portas fossem de 90, porque você pega uma pessoa, eu tenho 1,50 m de altura, minha cadeira é uma cadeira pequena, tá? Se você já pega uma pessoa maior, tá? Um quadril maior que o meu e tal, já a cadeira aqui já amplia 8 Então quer dizer centímetros. que você falou do seu motorista, que ele tem um cliente de 1,98 m. Então significa que muito provavelmente a cadeira é mais larga. Mais larga que a minha. Daí já numa porta De 80, se passar, ele sofre muito. Entendi. Coisas que às vezes a gente não se dá conta. Arrisca não passar. Arrisca ficar trancado. Então, hoje, dentro da norma, estão repetindo, projetos de edifícios, multifamiliar, tem lá, é obrigatório, alguma forma de elevador. E, também não se faz mais edifício nem de 3 andares sem elevador, não se faz mais. Nem de 3 andares? Não. E dentro de um edifício você tem que ter no mínimo 2 tipos de acesso, ou escada e rampa. E nós cadeirantes, não sei se a Maricélia concorda, se para ela também, a gente prefere rampa, aquela rampa bem feitinha, né? Aquele que a gente chama de um tapete de rampa, bem feitinha, do que um elevador. Prefere? Do que de uma plataforma elevatória. Por quê? Você chega no edifício, tá bom, então tem que ter a escada e tem a plataforma elevatória. Você chega lá no edifício, o porteiro não sabe onde está a chave, o porteiro não sabe como é que funciona, entendeu? Aí você fica ali na calçada, você fica ali na chuva, esperando, não é aquela coisa que está pronto, pá, você abre a porta, aperta o botão. Promover a independência das pessoas. Gostei disso. Isso. Na verdade, a plataforma, ela gera dependência, você tem que aguardar porque um você uso precisa eventual, de alguém daí que manipule, né? as pessoas nem sabem como é que aperta o botão e tal. Você prefere subir tua rampa e ser mais um morador, mais um visitante, mais uma pessoa. A rampa é assim, para aquele cadeira de rodas, para o idoso, para quem está andando de andador, carrinho de compra, entendeu? Porque ele não depende nem... Vai que falte luz, né? O negócio já de Sim, repente não vai funcionar. Também né? tem essa. Porque tem todas essas... A SV Prado, Todos como você esses também está aqui, problemas, né? falou que em Araucária é horrível as calçadas lá. E para qualquer tipo de pessoa com deficiência vai ter muita dificuldade lá. Eu acho que a gente fala de Curitiba, e Curitiba é complicado. Fazer uma brincadeirinha, bem-vindo ao clube, né? Porque acho que Araucária não é privilégio só de Araucária. E talvez, aqui, infelizmente, meninas, eu acho que Curitiba talvez seja menos pior do que alguns outros locais, né? Então, eu tive recente em Porto Alegre e Gramado também. Gramado ali no centrinho, aquela coisa bonitinha, onde está a igreja e tal. Sim. Beleza. Mas andou 3 quadras para fora, acabou a festa, acabou a alegria, entendeu? Alguém tem que te empurrar e bem difícil, assim. Também porque lá tem muita inclinação, as ruas e tal, né? Morro e tal. Mas aqui fui em Porto Alegre. Então, por exemplo, os equipamentos públicos, eu dou exemplo daqui de Curitiba, por exemplo, e dou exemplo desse de Porto Alegre. Aqui em Curitiba, no Paço da Liberdade, tá um edifício tombado e tal, a entrada principal tem lá 2, 3 degraus. Então tem, assim que eu já fui lá algumas vezes, assim que o guarda que está ali na frente vê o cadeirante, ele já pergunta, tipo, vai entrar?
Daí, sim, quero entrar. Daí ele já avisa o outro guarda, eu dou a volta até uma lateral e ali está o elevador, que na verdade é uma plataforma também, porque a plataforma elevatória pro elevador é diferença de altura, tá? A partir de tantos metros de altura, que eu não lembro agora, de cor, é obrigatório o elevador. Ou até tal altura é plataforma elevatória, depois de determinada altura é a plataforma elevatória fechada, tipo são os elevadores de banco, tá? E acima de outra metragem é elevador. E quando você fala plataforma elevatória, essa mais simples, essa primeira que você estava falando, é uma prancha aberta? Isso. Sim, você sobe em cima, ele aciona aquilo lá, sobe. Tipo aqueles elevadores das estações tubo. Sim, um pouquinho maior que aquilo, mas é isso. Mas é isso. E é uma coisa um tanto vulnerável. Sim. Você deve se sentir assim. Sim. Eu acho que eu teria medo se eu precisasse. Então, deixa eu concluindo, Maria Célia. Então, no Paço da Liberdade eu entro com essa plataforma, tá? No espaço que eu fui visitar lá em Porto Alegre, que é o Farol Santander, super recomendo quem for para Porto Alegre visitar. Foi um antigo banco, um prédio construído em 1920. Você entra por uma rampa, você não entra pela frente, porque tem uma super escadaria. Você entra por uma lateral, que também, mas também por ser um prédio antigo. Hoje, prédio comercial e prédio multifamiliar, multihabitacional, enfim, prédio de apartamento, tem que entrar pela porta da frente todo mundo. Entendeu? Senão, todos os acessos, não segregar, né? Todos os acessos tem que ter. Então, por exemplo, não é como na minha casa, no prédio que eu moro, que tem lá um degrau e uma rampinha sem vergonha que fizeram para você entrar no elevador. Entendeu? Que é uma rampinha que eu, com a força que eu já tenho, eu não consigo subir sozinho. Bom, muitas pessoas entraram aqui, vai ser difícil cumprimentar todas, mas eu vou fazer umas perguntas aqui e vou falar de uma que entrou, lançou umas 3, 4 perguntas, então eu vou dar atenção a ela, posso? A Raquel Araújo, né? Ela fez alguns comentários legais e a gente puxa umas perguntas, pode ser? Sim. O que tem de novidade na arquitetura urbana em relação à acessibilidade? Talvez você que está um pouquinho mais antenada. Para o deficiente visual, qual a maior dificuldade em relação à arquitetura da cidade, em andar sozinho? O que é o mais difícil para você? E daí eu termino dela e a gente vai para a próxima aqui. Percebi que perto do TRE está sendo trocado o paralelepípedo por calçada, por outro tipo de calçada. É lidar com uma tendência da prefeitura em aderir a esta acessibilidade ao invés de deixar a cidade bonita com aqueles quadradinhos. Então ela está achando que começa a se ter uma tendência de prático, de acesso em relação ao resgate. E antes de vocês responderem essas perguntas, só uma perguntinha que eu vou responder. A Lu Passos falou: o custo da rampa deve ser mais barato, creio eu, que uma plataforma elevatória. A gente não pode dizer que sempre é, mas na maioria dos casos é sim. Então, uma questão de disposição de fazer. É uma questão de um bom projeto. Se está internalizado no arquiteto que ele precisa fazer acessibilidade e tal, e ele vai fazer um projeto que a rampa seja faça parte, né, daquela fachada e que contribua para a beleza da fachada. E vai depender, né, do projeto. Me conte, Célia, o que é difícil para você nesse caminhar na cidade? Então, a gente estava conversando um pouco antes, né? A falta de padronização, né, dos postes, por exemplo. Postes desalinhados, né? Que você não consegue andar em linha reta, às vezes, nas calçadas. Você tem que desviar dos postes, das placas, dos obstáculos, os mais variados possíveis. E o piso tátil não existe, né? Não, piso tátil... O lance do piso tátil, que é aquele lá que a gente vê laranjinha no centro da calçada. Cores, né? Tem várias cores, é isso? Eu lembrei do laranjinha, mas a minha pergunta não é em todo que é lugar que tem. Não é em todo lugar que tem.
ele não é igual em todo lugar, porque eu já vi piso tátil, que é uma calçadinha lisa e que tem umas, vamos dizer, uma canaletazinha, né? Que, segundo algumas pessoas me disseram, eles gostariam que você encaixasse a bengala naquela canaleta e fosse seguindo aquilo. Isso não é viável. É funcional. Não é funcional. E ou eles fazem aquele piso tátil que são assim, umas bolinhas, Uns né? botãozinhos. Isso. Nos terminais de ônibus, eu percebo que eles fazem a pista tátil seguindo a beira do meio-fio ali, né? Onde encosta o ônibus. Mas me parece que eles não informam para os usuários do ônibus que aquilo ali é uma pista tátil, que aquilo ali não é para determinar a fila do ônibus. O pessoal faz a fila em cima. Ou no meio da rua 15, eles fazem reunião em cima daquela pista tátil. Daí você vai andando e de repente você se depara com uma porção de gente. E daí é incrível, porque daí as pessoas, nossa, se chocam quando você se aproxima. Muitas vezes falam, ui, que susto! É sempre assim, né? A gente é mequinha, né? Você encosta na pessoa, a pessoa dá um susto. Sabe? Deus do céu. Outros, assim, é incrível, né? Daí eles se trançam na bengala, no caso do deficiente visual. Já aconteceu de quebrarem a bengala e eu falo assim, gente, fiquei a pé, fiquei na mão, né? Nossa. Então... não existe a cultura ainda do piso tátil mesmo dentro da arquitetura. A gente vai ter que estudar e ler e entender como aprimorar, funciona. Aprimorar, assim, muito. Porque você pode até fazer um algo assim porque a gente estava aqui conversando. Existem casos em Curitiba, são vários, e em outros lugares também talvez existam, de pisos táteis que terminam no muro. Tem em Curitiba isso? Termina, e aí, você vai para onde? Um absurdo, né? Esse desalinhamento só do poste é uma coisa que é horrível visualmente, mas agora, se dando conta, imagina você fechar os olhos e você ter uma linha e de repente... Não, é um absurdo. Olha, infelizmente, eu bato nessa tecla, reforço e passo aqui informação. A gente tem que parar de achar que Curitiba é um exemplo de cidade. Não é bem assim, né? Não é mais, faz muito tempo. E vou bater nessa tecla sempre, porque a gente não tem mais segurança. Por exemplo, às vezes existe a plataforma elevatória num determinado tubo, né? Para quem é de Curitiba, né? Que é a estação tubo. Para quem não é, então, a estação tubo, onde sobe e desce passageiro, e não funciona. Parece que funciona só aquelas estações que eles sabem que ali naquela região tem uma pessoa que usa todo dia. É verdade. É quase assim, né? É quase assim. A gente está com um problema sério e assim, voluntários eles da não pátria estão preparados e parece que não querem aprender. Assim, os meus colegas arquitetos do IPUC, que eu não sei quem são, muitos já se aposentaram, parece que não querem aprender, porque fizeram a Voluntários da Pátria errada. Fizeram de novo aqui a República Argentina ali na Igreja do Portão errada. Tem um vídeo da tua colega lá, da nossa colega deficiente visual, da Daiane, que ela levou o cão-guia dela, o cão-guia, ele paralisa, porque tá tudo errado o piso tátil naquela região. Meu Deus. Cor, porque ele define a cor. Por exemplo, eu tô nesse tapete cinza, eu tenho que fazer um piso tátil de uma cor contrastante a esse cinza. Sim. Entendeu? Porque a pessoa com deficiência visual baixa, alta, ou que ela enxergue o mínimo, já facilita a vida dela. Entendi. Entendeu? Sim, para ela poder definir o que é calçado e o que é o piso. Mas, Francisca, você está me dizendo que projetos recentes estão errados. Estão errados. E aí nós estamos, quando eu falo nós, é o fórum, né, tinha esquecido, é o Fórum Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, um grupo muito grande.
temos levado muitas coisas para o Ministério Público, o Ministério vai no IPUC e o IPUC diz que está fazendo certo. Daí o Ministério fica, e daí, o que eu faço? Entendeu? Daí, por isso que já teve nós fizemos, eu estava junto, fizemos não é um passeio naquilo ali, foi na verdade uma vistoria na Voluntários da Pátria. Porque não obrigaram o comerciante a fazer rampa, então eu tenho lá uma rua que eles dão como exemplo para, né, dentro das normas, mas tem degrau para entrar na loja. Então, assim, a gente precisa daqui para frente envolver as pessoas no projeto da cidade. Né? O que significa, sabe, se eu estou fazendo uma rua para trazer mais gente para essa rua, para facilitar o andar de quem tá. E eu não envolvo o comerciante para ele entender que ele também vai faturar, sabe? A gente fez ano passado Pode falar. Ele precisa entender que as pessoas com deficiência são cidadãos que compram, que consomem, e são consumidores. E querem pegar, né? Querem entrar na loja. São consumidores, às vezes, muito mais consumidores que os outros. E para quem entrou depois na live, você viu os números que a Francisca falou? 45 milhões de pessoas. Eu quero ver agora, com esse IBGE desse ano, quanto que vai dar. Entendeu? Porque tem outras deficiências invisíveis, tá? Existe... os autistas... Agora a gente fala os idosos, as deficiências intelectuais, cognitivas, por exemplo, um ostomizado, ele tem uma deficiência invisível, ninguém sabe o que ele é, porque ele está ali com a bolsinha dele, mas ele precisa de um banheiro adaptado, com um vaso sanitário mais alto para ele. Sem dúvida, sabe? né? São deficiências. São deficiências. Que mudam o itinerário dele, as condições dele e as necessidades diferentes, né? Sim. Então é isso que a gente está aí, o Brasil crescendo e as deficiências, né, aparecendo. E se a gente falar dos idosos, uma pessoa que tem 75, 80 anos, ela enxerga com menos exatidão, concorda? Muito provavelmente, ela às vezes tem uma dificuldade motora leve. Sim. Então, mas a gente pensar no... Sim, então na verdade a gente não está falando só dessas 45 milhões, tem muita gente além dessas precisando. Não, e muita deficiência, a pessoa tem mais de uma deficiência também, né? Sim. Então, assim, a nossa vida não é fácil, né, Maria Célia? A gente sofre, porque... Falta um pouco de empatia, né? Falta um pouco de sentar na cadeira dessas pessoas e entender que elas são consumidores inteligentes, ativos, não são? Sim. Eu vou falar, eu sei que a confraria é uma associação e politicamente é isenta, mas as pessoas com deficiência, eu acho que esse ano é um ano que a gente precisa pensar muito em quem votar, principalmente no Congresso. Perfeito. Sabe? Principalmente para o Congresso, porque a gente precisa de pessoas solidárias à nossa causa. Sim. Vou fazer uma parte aqui que logo no começo da live a gente não falou. Esse é o Confrapapo, que toda segunda-feira bate um papo com os grandes, mas é um bate-papo da confraria, dos arquitetos, designers, engenheiros e paisagistas. Ali é um local onde a gente troca experiências, competências, né? E torna maior o nosso conhecimento para entregar para a sociedade bons projetos, não é? Sim. É um berço de qualidade para a gente entregar grandes coisas. E a Confra só de estar promovendo essa conversa é muito legal, não é? É um grupo que a gente, mais do que colega e confrade, né? A gente vejo muitos grupos, pessoas que ficaram amigas, e onde a gente troca muita experiência, é um aprendizado diário. Sim. Né? De conversa, de dificuldade profissional. Então também é uma oportunidade aqui para a gente convidar profissionais que não estão na confraria virem fazer parte, porque é bem bacana. É bacana, né? A gente fez amizades aqui, né? Muitas amizades. Tá. Eu sou, como é que eu falo? Eu sou uma das Jedis, né, da confraria. Ah, você é uma das Jedis, com certeza.
porque o Luiz Henrique começou e a gente fez a gente fez um almoço em 2015. Nossa, faz tempo, hein? Eu que organizei, a Janaína Basso foi. Janaína estudou comigo também. E dali cresceu o grupo lá como só um grupo de amigos do WhatsApp e tal, e se tornou essa associação hoje em Curitiba super referência aí para muitos grupos aí no Brasil. É um privilégio fazer parte. É um privilégio, a gente fica muito feliz. Fico honrado de estar aqui representando a confraria, batendo esse papo. E me conte, quando você está você vai num banco, você vai num órgão público, você ainda sente dificuldade em vários locais aqui em Curitiba? A gente tem, sim, muita dificuldade, né? Porque, às vezes, não é só... como se não bastasse, né, o local não ser adaptado, não ter as facilidades que deveria ter, aí você se depara com pessoas que não estão preparadas, né, para atender as diferentes, os diferentes públicos, né? Então, nossa, ainda se precisa muito, né? Muito recurso, porque recursos humanos não é só controlar ponto, né, nas empresas. Bem falado. Recursos humanos é muito maior, questão, né? De aprender, de entender, de tentar compreender aquilo que a gente falou há pouco, né? Uma questão de empatia. Sim. Quando você aprende a se colocar no lugar do outro, você começa a entender muito mais e ajudar muito mais o mundo. E você percebe, a gente aqui tem duas profissionais conversando com a gente. Uma profissional que se aposenta, tem mais de 30 anos trabalhando, né? Tem já, 33 anos. 33 anos trabalhando. É um membro ativo da sociedade que corre, me passou numas corridas, eu fiquei meio constrangido e tal, mas daí eu andei treinando agora, beleza? Sério. Eu estava conversando com os teus colegas guias para ver se eu posso realizar o treinamento e me tornar um guia de corridas, é bem legal, né? Esse final de semana, dia 31 agora, eu vou correr no Rio de Janeiro. Olha! Acho que eu não tinha te contado. Não, que massa! No próximo agora? Vou participar de uma meia maratona. Nossa, você vai fazer 21? Pois é. Sério, você vai fazer 21? Você entendeu, pessoal? A Célia, minha prima, minha amiga, ela é uma grande profissional que ela corre 21 quilômetros. Quem é que corre 21 quilômetros, né? De repente eu falo com a Francisca aqui, uma grande arquiteta, respeitada demais. Todo mundo conhece o trabalho da Francisca e a respeita e tem ela com muito carinho. E além de tudo, ela me disse que é uma atleta de canoagem. Foi? Tô lá, né? Mas e agora? E faz musculação? Faço, tem que fazer. 2, 3 vezes por semana? 4, agora estou fazendo 4. 4 vezes por semana. Às vezes as pessoas não fazem absolutamente nada. Eu acho vocês super eficientes. E às vezes nós nem se damos conta, mas nós não somos eficientes. E precisamos ser. Os diferentes são eficientes. Eu acho que é essa a grande sacada, não é? E assim, o pessoal fala, Francisca, você é um exemplo, você é uma guerreira. Eu falei, odeio ser guerreira. Sabe? Eu não queria precisar ser guerreira. Mas é aquela coisa, por exemplo, você faz musculação 3, 4 vezes por semana. Eu não faço porque eu amo fazer musculação. Eu faço porque eu tenho que fazer. Porque, confesso pra você, agora eu fui pra Porto Alegre, não fiz nada, daí voltei com uma gripe, fiz teste, não era Covid, e mesmo assim estava 10 dias sem fazer nada. Eu tenho mais dor nas pernas que eu já tenho do que se eu estivesse fazendo. Eu fiz hoje de manhã, entendeu? Vou sair à noite, pega leve, mas tem que fazer, entendeu? Você também deve fazer musculação, Maricela? Preciso fazer exercícios de fortalecimento. Lógico. Né? Tudo para facilitar. E é bem isso que ela estava falando, né? As pessoas ou te tornam um herói,
ou te fazem um coitado. Nossa, São os extremos. Daí né? assim, as pessoas, nossa, mas talvez você não seja nenhum nem outro, né? Não te veem como pessoas, assim, porque normais. a deficiência não nos se é que existe define. pessoa normal. Pois é. Mas assim, né? Assim, é o tal do capacitismo que também é assim. Aquela coisa, assim, eu tento hoje ser melhor do que eu fui ontem. A minha competição sempre comigo mesmo, nunca assim. E não para mostrar para os outros. Ai, que bom então que você veio em mim. Eu não estou fazendo isso para que você me veja como um exemplo. Eu estou fazendo isso por mim, porque eu preciso. Né? Eu tinha um tio que sempre me dizia assim, mas você está trabalhando até hoje, você deveria receber benefício do governo. Eu falo, tio, eu não quis. Eu prefiro trabalhar. Sim. Eu me sinto bem, eu preciso ser útil. Sim. A gente precisa sair de casa, né? A gente precisa que legal, né? Ser útil, eu não posso. E sinceramente, eu fico pensando assim, coitado de quem não tem outra, não tem outra condição e que precisa, né? E consegue viver com isso, porque é difícil, né? Vamos e venhamos, né? Ó, é difícil. A Lu Passos mandou aqui uma inveja cor-de-rosa tua, por causa da tua meia maratona aí, tá? Eu conheci inveja branca, mas eu acho que é a mesma pegada, né? Que você tá de rosa. Deve ser. Deve ser, eu gostei muito. Acho que é reflexo da música. Gostei muito, eu nunca tinha me dado conta com que clareza você falou isso, né? Que as pessoas ou te taxam como herói ou como um coitado. E não, você falou logo no começo da live, me corrigindo lá, são pessoas, somos pessoas diferentes e graças assim, a Deus, né? Quem me conheceu antes, eu já era assim, então eu não mudei, não sou alegre, eu não sou faladora, mandona, os que me conheceram antes, né, que eu estava sempre organizando aqui, não é fácil você organizar um evento e tal, tem que estar cuidando de tudo. Continuo, não mudei a personalidade. Né? Então, a gente chega falando, né, Maricela? Eu cheguei, então é nesse sentido que a gente não gosta dessa coisa. Ai, como é que você. Ai, mas que pena que aconteceu com você. Aconteceu, que pena mesmo. E depois a gente pensa assim, né? Aquela coisa. E todo mundo tem algum lance na vida que fala assim: ai, por que aconteceu comigo? E por que não comigo? Quem sou eu neste mundo para achar que eu sou melhor que os outros, entendeu? Pois é. Aconteceu. É aquela coisa, né? Que nem eu falo assim, não dá para ficar sentado esperando. Não. Então eu sempre fui de correr atrás das minhas coisas, né? E assim, chega um momento que ou você vai ou você vai. Tem que... Porque as coisas não vêm até você. Eu queria, assim, reforçar, então, Leopoldo, que eu sei que para os arquitetos, engenheiros, construtores, aí tem que, aquela coisa bem de professor, precisa estudar a norma 90-50. Eu estive agora em Porto Alegre, Gramado, e passei por 3 hotéis, tá? Não vou contar aqui agora porque não vai dar tempo, mas passei por 3 hotéis que era o roteiro que a gente estava fazendo. Gente, um hotel 0 quilômetros, menos de um mês, o banheiro está errado. Não é possível. Menos de um mês, gente, na norma 90-50 é pegar a planta dos banheiros que tem lá e fazer um copia e cola. Sério? Bom, não vou nem contar barra inclinada e sabe, tem uma barra, não tem a outra, sabe? Eles acham que resolveu com uma. O hotel quer economizar R$50 numa barra. Meu Deus. E essa aqui tá bom. Não, a gente precisa da barra vertical e da barra horizontal. Entendeu? Então eu quero reforçar essa questão com os meus colegas. Precisa estudar, quem precisar, eu tenho essa norma é disponível, não é vendida pela BNT, essa norma ela é disponível, né? As outras eles vendem, independente. Essa foi um acordo lá quando lançaram, que era bem público, enfim.
necessária, fundamental, importantíssima e tal. Então, só baixar na internet. Só baixar na internet. 9050 no Google e tá resolvido, tá né? resolvido, e vai lá nas erratas, a 9050 tem 2 ou 3. E se alguém quiser, meu arroba é Francisca Cury, CURY, só me mandar uma mensagem lá que eu tenho. Eu queria só fazer uma parte aqui. Em 2012 eu sofri um acidente, caí de uma laje e rompi a minha uretra. Eu fiquei usando um ano sonda para fazer xixi. Eu tinha dificuldades, banheiro era diferente, eu tinha que usar enrolado numa calça, tinha uma vida complicada. E foi um ano que, quando percebiam que eu tinha sonda, me olhavam de um jeito bastante dolorido, se é que vocês me entendem. E passou, e graças a Deus estou aqui inteirão. Então as pessoas não se dão conta que tem deficiências que não aparecem na primeiro dia, até debaixo da roupa, tá daqui e ali, e as pessoas são diferentes, mas podem entregar seu trabalho, podem ter qualidades, podem fazer a diferença e serem super eficientes, inclusive, como as duas são aqui. E pensar que assim, qualquer pessoa pode passar por isso. Qualquer pessoa pode de repente sofrer um acidente e ficar permanentemente numa cadeira de rodas. Qualquer pessoa pode ter um filho com um problema. Sem dúvida. Né? Então, gente, vamos começar a olhar com mais carinho, começar a avaliar melhor, né? Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Né? Junto as coisas funcionam melhor do que individualmente. Sim. Pessoal, eu queria só reafirmar aqui, alguém falou que talvez não saibam, acham que a confraria é fechada. Não, ela é aberta para todos os arquitetos, designers, engenheiros, paisagistas que queiram entrar e participar desse grupo de grandes profissionais que melhoram com mais pessoas de qualidade que vêm agregar valor. Beleza? E os lojistas também, né, que são fornecedores da construção civil, podem ser super parceiros da confraria. Sem dúvida, também. é o que a Simoneto está fazendo aqui com a gente. Hoje a gente está na loja Simoneto, na Avenida Iguaçu, uma loja maravilhosa de móveis planejados, que nos cedeu esse espaço para integrar a qualidade do que a gente está entregando aqui e valorizar isso aqui. Ela valoriza a confraria dos arquitetos e a confraria valoriza essas lojas, esses parceiros, esses profissionais. Gente, foi um prazer, Maria Célia, estar com você. Eu queria dizer que foi muito legal. Célia, minha prima, minha amiga, e minha Francisca. Rápido, né? Passa rápido, Cara, hora, já acabou. parece que 15 minutos já passou de hora, né? Não deu tempo. Não deu pra falar tudo, nós vamos voltar, né, Maria Eu Célia? acho que vamos. Acho que nós vamos voltar. Pessoal, eu sou Leopoldo Guimarães, no @Leopoldo Mora. Vai ser um privilégio vocês conhecerem também meu Instagram. Sou arquiteto, construtor, e hoje sou aquele cara que recebeu essas titãs aqui. Muito bom estar com vocês. Tchau, tchau, tchau. Na semana que vem de novo, sempre melhor, mas vai ser difícil superar, hein? Não. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, até. Opa. Sabe o que é? Dormiu. Dormiu a perna? Dormiu a perna. Fica numa posição ali meio. Opa. Salve aí pra não